Porque tem alguns momentos e algumas equipes que se você perguntar quem quer jogar, uns 3 já dá um passinho pra trás. Olha, tem Agora, gente que se machuca subindo a escada pro campo. Tem gente que força aquele terceiro cartão amarelo no final da partida. Senhoras e senhores, meninas e meninos, e claro, boleiras e boleiros, mais um FDS na área, porque hoje já é sexta-feira, e sexta-feira com muita coisa boa pra gente comentar aqui, hein? Hoje, com a presença ilustre aqui do Robson Morelli. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gustavo Gebaile. E ó, temos muita coisa pra falar, hein, gente? Ó, tem clássico aqui em São Paulo, o primeiro do Fernando Diniz pelo Tricolor, São Paulo e Corinthians. Rodada das eliminatórias lá da Eurocopa e tem também a seleção brasileira, o Canarinho, né? Neymar de volta de novo Lá em Singapura. Lá em Singapura, mas nós vamos falar muito disso aí ainda, calma que nós vamos chegar lá. Então, Hugo, pra gente não perder tempo, roda essa vinheta aí pra gente descer a lenha aqui na seleção brasileira hoje, vai lá. Então é isso aí, ó, vamos começar a nossa resenha. Pedindo pro pessoal aí dar aquele moralzinho pra gente, né? Se inscrever no canal, se você gosta de receber um conteúdo aí com a gente informação tem, a tudo, gente né? tem também no Instagram umas fotos bacanas, né, improvisados. E tem lá algumas coisas de bastidores aqui da gravação, tem lances de jogos, personalidades do futebol. Uma brincadeira de vez em quando. Tá bem bacana. Muito bom humor, né, gente? Muito bom humor. E pra gente aí é importante que você se inscreva no canal. Clica aí no botãozinho para se inscrever, soca o like aí pra dizer que se gostou ou não do programa e deixa seu comentário aí que a gente faz muita diferença pra nós aí. E assim, né? Ou dislike, né? ou dislike, gostou, ou like. Não gostou. Ó, a dica, ó, fica a dica, hein? Ó. E aí, gente, tranquilo, Morelli? Beleza? Sexta-feira, né? Mais uma, né? Sexta-feira sempre é bom, né? Sexta é uma coisa linda, né? Ai, sexta-feira. Hein, Gustavo? Sexta-feira de sol. Com muito sol aí. Tá pegando fogo aqui em São Paulo, ó, tá louco. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! E aí, vamos dar uns destaques aí já pra começar? Bora lá. Dá um destaque pra gente aí. São Paulo e Corinthians. Vai pegar fogo. Fernando Diniz e Carille. Dois técnicos da nova geração, hein? Dois técnicos, um já um pouco mais rodado, né? Acho que o Carille tá um pouco consolidado, acima, né? Mais consolidado. E o Diniz começando o seu trabalho no São Paulo. O Diniz vai dar o que falar, porque o Diniz tá treinando e ele fala, toda entrevista ele fala isso, eu tô formando o jeito de jogar, o que eu tenho na cabeça, os caras estão aprendendo. Esse negócio de sair tocando com uma defesa que não sabe tocar, e eu acho que a defesa do São Paulo é limitada em qualidade, é boa defesa, mas aquele estilo. Tirar para onde o nariz está voltado, afastar o perigo de perto da área do gol. Complicadíssimo. Eu acho que é complicado. Eu acho que o Diniz tem que avaliar melhor se dá para fazer isso ou não. Vamos chegar lá no nosso Não Perca Por Nada, a gente vê se vai chegar ou não. Porque agora é que só um vai ser um jogão, ainda. vai. Que vai ser um jogão, vai. O senhor gosta de falar, hein? Eu falo. E aí, Gustavo, tranquilo? Tranquilo. Manda o seu destaque. Espero que um pouco mais curto, né? Porque o Morelli já ocupou falar da quase história todo da o tempo seleção brasileira, desde os seus primórdios, não, tô brincando. Falar do Neymar, que faz seu jogo, retorna à seleção brasileira. Se o Neymar continuar decidindo como está decidindo no PSG, cada jogo é um gol importante, cada jogo é um gol decisivo, na seleção a tendência é que o Brasil jogue bem com o Neymar sendo o protagonista. Essa é a expectativa. Provavelmente. Bom, então já que a gente tem muita coisa pra falar, já que o Moreira já começou a falar do clássico, roda a vinheta pra gente aí do nosso Não Perca Por Nada, que é justamente o clássico aqui de São Paulo. Roda aí, vai lá. Então, ó, o nosso Não Perca Por Nada já está aparecendo aqui no cantinho da tela. É o primeiro clássico do Fernando Diniz, como você estava falando, Robson. Expectativa de público cheio no Morumbi, lotado o estádio, pro primeiro clássico do Fernando Diniz. 18 horas essa partida. 18 horas da tarde. Torcida única também. É sempre bom falar, porque em São Paulo é tudo torcida única, né? Agora, elenco por elenco, eu acho o São Paulo muito melhor. Muito melhor. Acho o elenco do Corinthians limitado. Acho o Corinthians muito forte na defesa. E é uma defesa sólida mesmo. Sólida. Tem vencido seus jogos na defesa. É a melhor defesa do campeonato. É a melhor defesa do campeonato. Mas do meio campo pra frente, eu só enxergo o Pedrinho. O corintiano vai ficar bravo comigo, mas eu só enxergo o Pedrinho nesse time. Até o Júnior Urso, que estava jogando bem, deu uma caída. Caiu de produção. Já que vocês estão falando do São Paulo é mais forte,
mas o Corinthians ele cresce em jogos assim importantes, Sim. principalmente a defesa, que é o Cássio, o Fagner joga muito bem. Você acha que o Corinthians tem time pelo menos pra dar trabalho pro São Paulo lá no Morumbi? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não me surpreenderia o Corinthians vencer por 1-0. Sim. Né? Aquela bola jogar no contra-ataque. São duas escolas muito diferentes. É lógico que a gente não vai conseguir ainda ver a cara do Diniz, porque é muito pouco tempo. Acho que a gente vai ver a cara do Diniz se ele tiver tempo e lá para 2020. Aí ele pega uma pré-temporada e faz um bom trabalho. Agora a cara do Diniz a gente vai ver muito pouco. E aí a cara do Carille é essa. É um time fechado na defesa, solidamente ali. Se for só pra me chamar de retranqueiro, tá bom. Né? Não chamaram, não me xingaram, não fizeram nada. Se você der a bola no pé do Corinthians e falar, Corinthians, trabalhe, faça jogada de habilidade, jogada bonita, de criatividade, aí você vai ficar esperando sentado. Agora, com um jogo desse, eu acho que é bem a cara do Corinthians mesmo. E imagino que o São Paulo vai ficar com a bola, joga em casa. Provavelmente. Deve O jogar. Diniz gosta de ficar com a bola. Sim. E o Corinthians vai jogar nesses contra-ataques. Por uma bolinha. Como gosta de jogar também. Bom, gente, então, ó, esse é o jogo, o nosso Não Perca por Nada. É domingo, 18 horas. E é o primeiro às 6 jogo do Diniz no Morumbi também, né? No Morumbi também, Primeira a estreia estreia do dele Diniz. no Morumbi. E já logo com um clássico, né? Ele começou com um clássico, só que regional? Não, Sim, podemos nacional. É, É, nacional. Contra o regional, Flamengo, da região é. sudeste, né? Sim, agora clássico estadual é o primeiro dele, né? Então esse é o jogo do nosso Não Perca por Nada que a gente destacou pra você. E vamos começar a falar então da rodada. Pra começar a 25ª rodada, às 5 horas da tarde, o Goiás recebe o CSA. O Goiás que às vezes acaba oscilando muito, né? Às vezes ganha bem, ganha de time que não esperava e toma goleada Já também, tomou né? 6-1. Complicado, já tomou até de 6 do... Tomou do Santos e do Flamengo. Tá na ponta da língua, lembra muito bem, né? É, Santos? Flamengo, né, cara? Tomou do O Flamengo. CSA tomou do Palmeiras. Dois times que já tomaram o goleadas. Goiás. É, mas o CSA Goiás. também tomou de 6. Tomou de 6 também. Do Palmeiras. Então né? são dois times que já levaram as maiores goleadas no campeonato. E um pouco mais tarde, às 19 horas, o famoso 7 horas da noite do sábado, aí sim tem um jogo bem interessante, que é Fluminense e Bahia, lá no Maracanã. E um Fluminense que tá com a corda no pescoço, né, Gustavo? Tá com a corda no pescoço. O Fluminense deu uma desafogada, acabou de efetivar o Marcão aí semana passada. Então me parece que vai ser o técnico até o fim do campeonato. E é um jogo legal, um jogo do Fluminense, é um jogo contra um Bahia, que já sonhou com o G4. O sonho continua de fazer parte dos 6 primeiros ali. Então a gente vai ver um Fluminense que briga desesperadamente para se livrar e pelo menos ganhar uma distância do Z4. E o Bahia que quer também se aproximar quanto antes e fazer parte desse G6 que vai para a Libertadores. Esse é um jogo bem interessante. Eu acho sim, é um jogo que você vê por qualidade de jogador, Nenê, Ganso, tem o Ione Gonzalez que corre pra caramba também, que parou de fazer gol, tava fazendo gol todo jogo, mas é um jogo bem legal. E mais tarde ainda, aquele horário que o Gustavo adora, às 9 horas da noite, Palmeiras e Botafogo. Aí um clássico nacional, um clássico de respeito, mas o Palmeiras com a cabeça no título, buscando o título de qualquer jeito, né, Gustavo? Se a bandeira valesse nesse campeonato, era clássico. Né? Sim. Mas o Botafogo está muito abaixo em relação ao Palmeiras. Então o Palmeiras tem obrigação de ganhar, mesmo no Pacaembu, tem obrigação de ganhar desse Botafogo para continuar aí a sua luta lá na parte de cima da tabela. E o Palmeiras que provavelmente deve ganhar, eu acho, com mais tranquilidade até, Gustavo. Você também vê assim ou não? Não acho que vai ser um jogo tão fácil assim pro Palmeiras. O Palmeiras pode tornar o jogo fácil, mas a princípio eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Palmeiras vai passar o caminhão no Botafogo, não vai dar nem tempo do Botafogo respirar. Esse jogo, gente, então, só pra você se programar, é sábado às 9 da noite e quem vai pro estádio é lá no Pacaembu, tá? Não vai ser no Allianz Parque, tá? Vai ter um evento lá no Allianz Parque, enfim, mais um jogo no Pacaembu que o Palmeiras gosta muito, né? Já é uma segunda casa do Palmeiras lá. Gosta, mas vale lembrar que o Pacaembu foi cedido, Sim. 35 anos agora para iniciativa privada, vai parar, vai ficar em reforma durante 2 anos, e Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos. quando não tiverem estádio, Santos, vão ter que pensar que pensar numa alternativa plano B. C. É, C mesmo. C, C. porque o Pacaembu sempre tem sido a alternativa B para esses times. Bom, então, gente, ó, esse é o jogo que encerra o sábado. E vamos falar um pouco do futebol internacional, porque tá rolando aí durante essa semana, o final de semana, a 7ª e 8ª rodada das eliminatórias da Eurocopa. Tá tendo jogo aí... Tá tendo jogo toda hora, tá? Os canais, o Esporte Interativo, a TNT, o Space, eu já falei pra você da descrição. Lá tá, na descriçãozinha tem a relação completa dos horários,
qual emissora vai estar transmitindo os jogos. E tem jogo interessante, tem jogo bem legal. Mas eu acho que o que vai pegar mesmo no internacional é a nossa seleção, né? A nossa verde e amarela aí que vai enfrentar a Nigéria em Singapura. Meu Deus do céu. E o que esperar desse jogo, hein? Que estado que fica Singapura aqui do Brasil? Pois é. O jogo é 9 horas da manhã. 9 horas né? da manhã no domingo. No domingo. A seleção retoma o seu trabalho, né, depois de conquistar a Copa América. Neymar volta a ser o grande cara. Tem sido no campeonato francês. Sim, sim. E vai ser também na seleção brasileira. O Neymar tá numa fase, gente, de só jogar futebol. Bacana. Se continuar assim, É o que a gente pra sempre ele. cobrou do Neymar. Então é uma seleção mais forte, é uma seleção com o Neymar jogando bola e é uma seleção tentando aí se entrosar, pensando nas eliminatórias. Sim, que começa ano que vem. Começa o ano que vem, já para a Copa do Catar. Agora, entregaram a seleção, agora vai a crítica, né? Sim, entregaram a seleção. É essa hora que eu gostaria da sua opinião. Entregaram a seleção na mão de gente de fora. Que não é de hoje também. CBF vendeu a seleção, a gente sabe disso, né? A gente publicou, inclusive, matérias, existem um monte de matérias, reportagens sobre isso. E os caras marcam jogos contra quem eles querem, Nigéria e Senegal. Foi Senegal são na adversários para testar o Brasil. E lá em Singapura, Singapura, do outro lado do mundo. Recentemente nós vimos uma partida da seleção brasileira nos Estados Unidos, Sim. meia-noite. Você que gosta do horário das 21, Adoro. Você já vai trabalhar, depois você acaba o jogo, e né? era dia de semana. Não dá. Gente, Terça-feira, meia-noite. seleção brasileira jogar meia-noite, no dia de semana, dá licença. Dá licença mesmo. Eu perco até a vontade de assistir o jogo. Depois a dona CBF quer que o torcedor brasileiro se identifique com a seleção, curta a seleção. Jamais nesse cenário, jamais. E agora, falando da parte de jogadores que foram convocados, é a reestreia do Gabigol, né, na seleção. Ele volta a ser convocado, aí pra ele vai valer muito, né? Vai valer um belo de um teste pra ele mostrar que ele quer estar ali jogando pela seleção. É bem isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é a melhor fase da carreira do Gabigol, indiscutivelmente. Já teve fases boas no Santos, mas essa fase dele no Flamengo é uma fase espetacular. Realmente a bola bate nele e entra. Não precisa nem, às vezes, chutar pro gol. E eu acho que é o momento dele tentar se firmar na seleção. A seleção, no momento assim, a posição que ele ocupa é uma briga intensa pela camisa 9. Sim. Tem Jesus, tem Firmino, tem Richarlison, vários jogadores que podem ser o camisa 9 da seleção. Então um cara como o Gabigol, que chega com esse tipo de concorrência, tem que mostrar serviço o quanto antes, porque numa próxima convocação pode não ser mais lembrado, né? Então, gente, esse é o jogo da seleção às 9 horas da manhã. E vamos voltar a falar do Brasileirão? Que domingo tem jogo bom no Brasileirão também. E às 4 horas da tarde, pra começar o domingão lá mesmo, pegando fogo, né? Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! do Brasileirão, o seu Santos vai até o Sul encarar o Internacional lá no Beira-Rio, que deve estar lotado, hein? E aí, é um bom jogo, mas assim, você vê o Santos com vantagem ou um pouco com um pezinho atrás, hein? O time do Inter é um time muito interessante, principalmente dentro de casa, e é um duelo de um time que quer se consolidar dentro do G4 e se aproximar, de repente, dos líderes, que é o Santos, e do Inter, que quer fazer parte cada vez mais desse G4, entrar no G4 e conseguir também uma vaga para a Libertadores no ano que vem. O Santos fora de casa voltou a jogar bem, ou pelo menos conquistar pontos importantes. No último final de semana venceu o Vasco, uma partida sólida ali do Santos, que teve uma comemoração efusiva dos jogadores, parecia que tinha sido campeão. Mas a gente vê a necessidade que o Santos tinha pressionado, né? pela vitória. Eu acho que é um jogo difícil, muito difícil para o Santos. Mas é um outro teste. E o é um Santos teste que quando... para saber se pode ser esse time que vai brigar lá em cima. E o Santos que quando vai jogar fora de casa, dá muito trabalho, né? O Santos gosta de jogar fora de casa. E você vê, Morelli, o Santos favorito ou não para buscar o título, hein? O Santos teve um momento no Campeonato Brasileiro que sobrava. Sim. Não vejo isso. E agora as partidas afunilando, né? Decidindo quem tá na parte de cima, decidindo Sul-Americana, Libertadores, o pessoal lá de baixo, né? As equipes tendem a jogar um pouco mais fechadinhas, tendem a dificultar. É proibido perder ponto em casa. Agora é. Proibido perder ponto em casa. Então o Internacional sabe disso. O Internacional tem pretensões maiores, mas perder ponto em casa agora até o final é proibido. E eu vejo qualidade, muita qualidade nesse Internacional. Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Bom, e eu falo pra você que quando eu brinquei aqui que tá pegando fogo o jogo das 4, é porque tem mais 3 jogos no mesmo horário, Ceará e Avaí. Um jogo lá também do pessoal Castelão, que tá com a corda no pescoço. O Ceará nem tanto, mas se perder já começa a ficar beirando a zona do rebaixamento ali. O Vasco
e Fortaleza. Esse é interessante. Esse é hein? um jogo legal, hein? Jogo bom. Rogério Ceni. E pra fechar. E pro fechou. Vanderlei Luxemburgo, o Vasco, né, precisando aí somar pontos Sim. para sair, como ele diz, daquela zona da confusão. Zona da confusão. O Fortaleza da mesma forma. É um jogo interessante esse. E de equipes que eu acho que se equivalem também. Sim, né? são muito parecidos. Ali é uma briga de 6 pontos, né? Ali exatamente. quem ganhar dá uma distanciada boa uma da outra. E ainda no mesmo horário, o terceiro e o principal jogo, eu deixei por último pra gente poder falar um pouco mais e melhor desse jogo, que é Atlético Paranaense e Flamengo. É a reedição da Copa do Brasil, que o Atlético eliminou o Flamengo no Maracanã e o Flamengo com a cabeça a mil, né? Porque tá a 10 dias da semifinal, do jogo da volta, da semifinal com o Grêmio. E aquele dilema, vou com o time completo, poupo um ou outro aqui, o que fazer, hein? Se você fosse o Jorge Jesus, hein, Gustavo? Eu acho que ele deve ir com força máxima. Pelo que a gente acompanha do Jesus, ele não é o cara que poupa. Deve se poupar, poupa uma peça. E o Atlético Paranaense é o time que causou a última decepção do Flamengo, né? Que foi a eliminação na Copa do Brasil. Depois daquilo, o Flamengo se classificou na Libertadores, assumiu a liderança do Brasileiro, então pega o seu último algoz, digamos assim, e é muito difícil jogar lá. Quando o Atlético está com o time completo, é difícil jogar lá. E eu acho que é uma das grandes oportunidades dos rivais do Flamengo verem o Flamengo tropeçar ou perder alguns pontos também. O Thiago Nunes, durante essa semana passada, depois do jogo que ele ganhou do Bahia, lá ele deu entrevista coletiva, falou pro pessoal assim, ó, eu tô feliz da vida, porque os moleques aqui estão com gosto, estão jogando por diversão. Mas, assim, mas e aí? ganhou. O ano não acabou, né, pro Atlético Paranaense, que poderia ter acabado. Ganhou a Copa do Brasil, torcida satisfeitíssima Sim, com o time. trabalho. tudo. Ele apontado como um dos melhores técnicos do campeonato da Provavelmente temporada. vai ganhar no final do ano exatamente. título sobre isso. E tá fazendo boas partidas. E como você disse, na arena é muito difícil jogar. O gramado é diferente, Sim, tem isso o também. clima é diferente. O Atlético conseguiu fazer da arena um alçapão. É coisa que alguns times não conseguem ainda. Não vejo, por exemplo, o São Paulo forte no Morumbi. Não, Já não é. foi. Já Nessa foi. temporada, não vejo. O Atlético, todo mundo que vai pra lá sabe Sofre. que vai ser difícil. Agora, o Flamengo é melhor time. Com certeza. O Flamengo, se o Jesus não poupar, eu acho que tem condições de passar sobre o Atlético. O jeito que o Flamengo tá jogando, tá tudo entrosado. isso Não tá precisa, sobrando, né? Não precisa de treinamento Tá durante a sobrando, semana. tá Então dá para os sobrando, caras fazerem um regenerativo depois dos jogos, Joga a descansar. camisa pro alto, quem pegar pegou e vai lá e faz o... embora. E é o tipo de momento da temporada que eu acho que ninguém quer ficar de fora também. Né? Claro, todo mundo Porque quer tem jogar. alguns momentos e algumas equipes que se você perguntar quem quer jogar, uns 3 já dá um passinho pra trás. Olha, tem Agora, gente o que se Flamengo- machuca subindo a escada pro campo. Tem gente que força aquele terceiro cartão amarelo no final da partida. Tem Então, muitos tem- Valdívias agora- por aí. é. viu? Agora acho que no Flamengo a fase é tão boa. Sabe o que o Valdívia sentiu quando ele fez aquela... Será que foi na hora do chute no vento? Eu Ih, acho que pediu foi. substituição. E tá tão entrosado o negócio que mesmo. eu acho que ninguém quer ficar de fora também. É bem isso mesmo. E ó, esse jogo então é os jogos das 4 horas da tarde e mais tarde um pouco às 7 horas da noite, mais 2 jogos. Aí os times lá de Minas. Um mais tranquilo. Eu acho que nenhum dos dois tá Não, bem não tranquilo, tá né? tranquilo. Tava o Galo até um pouco tempo atrás, mas também hoje já não tá mais, né? O Galo já E perdeu. vai pegar o Grêmio. O Grêmio. Complicado. Capaz do jogo Grêmio difícil. ganhar na casa do Galo. Não duvidaria nada, Eu também né? não duvido nada. Esse Não jogo é às duvido 7 horas da tarde, Atlético Mineiro e Galo, às 19 horas. E tem o outro, né, de Minas, que vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense. Esse sim já tá batendo na porta da Série Esse- B. A água tá aqui, ó, esse ó. cabe o slogan do Morelli. O ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chapecoense e Cruzeiro. Os dois lá embaixo. né? Jogo de 18 pontos O Cruzeiro tá fazendo de tudo pra cair. pra cair. Tá A pedindo, cartilha né? tá sendo De completa. tudo, de tudo. Se existe uma cartilha pro time ir pra Série B, o Cruzeiro tá ticando lá Já os ticou pontos, mais da né? metade. E aí, a Chapecoense, como joga em casa, tem que também correr pra fazer o resultado. Porque a chance da Chapecoense escapar é jogando em casa, Sim. é ganhando em casa. Sim. Né? E o Cruzeiro, apesar da diferença da bandeira, né, o Cruzeiro tá numa draga, né? Numa Cruzeiro draga. tá- Não vai. Engrena. Já estamos falando da 25ª rodada. Daqui a pouco chega assim, ó, 10, 9, 8. Aí já não dá mais, porque aí a perna, meu amigo, a perna fica assim, ó. Começa a Vai errar passe de jogar, 2 a metros. perna né? treme. Em vez de né? jogar A pra perna frente, joga treme. pro Pode lado. ser, e pode ser quem for, os medalhões que tiver lá. É Fred, Thiago Neves,
Dedé, os caras E tem vão até tremer. bons jogadores, Porra, né? é um Mas time não tá muito dando bom. certo. Sim, Não e o tá dando Cruzeiro certo. tem na lista dos 10 jogadores mais pagos do país, 2 são do Cruzeiro, que é Então. o Fred e o Pedro Rocha. Pois é. Então, deveria estar lá em cima, deveria estar rendendo mais. Só que um time grande, quando chega nessa situação, ele não está tão acostumado. Você pega, por exemplo, um Ceará, um Goiás, estão mais acostumados com esse tipo de situação. E vai pro pau, né? Vai. Sim. Sabe jogar esse tipo de jogo, a pressão Gosta, não é tão forte porque está acostumado com esse tipo de pressão. Um time grande, quando entra numa zona dessa e vai se aproximando no final do campeonato, Complicadíssimo, né? pode ser o jogador que for, pode ter a casca que for, a perna pesa. Você vê aí o Corinthians, o Palmeiras, os mais recentes, O Inter, né? Que acho o que foi Inter o que último, caiu, último né? exemplo, né? E o Abel assumiu o time há pouco tempo, o Abel é bom de papo, o Abel consegue fazer grupos, Sim. consegue ali na base da conversa, né? Mas não tá conseguindo, Não tá já rodando, já por tem um enquanto. tempinho aí, né? 2 semanas, 3 semanas, 2 Três, semanas. né? vai fazer um mês, vai completar um mês Então já. assim, não tá funcionando como ele achou que fosse funcionar. Vou chegar e vou mudar tudo. Não dá, Não não é. aconteceu ainda, não aconteceu. Ai, ai, ai. Fica de olho nesse Cruzeiro, hein? Que eu tô achando que vai diminuir aquela lista dos times que não caíram pra Série B. hein? 19 horas de domingo. Esses são jogos, então, gente, que encerra a 25ª rodada. Você viu aí que tem muito jogo bom pra você estar acompanhando. Estamos chegando naquela parte que eu mais gosto, que é a dica cultural. Alguém trouxe uma dica aí? Você trouxe, Robson? Temos uns livros aí bons, hein? Então, Hugo, roda a vinheta pra gente aí que a gente trouxe uma dica especial aqui hoje. Vai lá. Então, ó, esse livro aí o Robson trouxe hoje pra gente. Como que é? Olha aqui, ó, 55 maiores jogos das Copas do Mundo. Do PVC, o Paulo Coelho. Paulo Vinícius com Coelho. com quem trabalhei na revista Placar. Gente boa, finíssima. Fininho. Fala aí, você viu ou não? Eu li esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, na verdade, é a segunda edição do livro do Paulo Vinícius Coelho. Ele lançou primeiro os 50 maiores jogos de todos os tempos de Copas do Mundo, na visão do Paulo Vinícius, que é um excelente jornalista, não tem do que falar do Paulo Vinícius Coelho. Aí ele viu que fez sucesso e chegou perto da Copa de 2010 na África do Sul, ele lançou isso aqui com 5 jogos a mais. Até porque o Paulo Vinícius Coelho é uma enciclopédia do futebol, né? Então aqui no livro ó, tem muita imagem legal, ó, tem fotos, tem as fichas, né? Que não poderia faltar o Paulo Vinícius Coelho. Sem ficha técnica de jogo não é Paulo Vinícius Coelho, né? Então tem muitos casos, tem Campinho, e só jogo bom. Aqui, ó, destacar um aqui, ó, Argentina 6, Sérvia Montenegro 0. E aí ele lembra conta, a história né, dos jogos, da ficha técnica, e tem assim 55 partidas. É legal que você lembra, você começa a ler, muito você legal, fala, né? esse jogo eu vi, esse jogo eu tava lá, né? Então é bacana isso. Ó, aqui, é ó, bacana. parei num aqui que não é muito legal, hein? Ó, Deixa eu ver, apanhamos? Maracanazo, ó, 2-1 pro Uruguai na final de 1950. E ele dá o relato dele ali, da visão dele do jogo. Óbvio que ele não tava lá, né, em loco, mas ele tem muita bagagem pra poder estar falando. Ele vai vir aqui com a gente um dia ainda, nesse improvisado. Não tenha né? dúvida, né? Ó, esse daqui, você quer fazer um convite pra ele já? Já tá feito. Paulo, vem aí com a gente pra gente fazer uma entrevista com você. Então é esse, ó, a dica cultural dessa semana, os 55 maiores jogos de Copas do Mundo, por Paulo Vinícius Coelho. Vamos palpitar então, gente? Bora. Vamos brincar de palpitar? Hugo, roda a vinheta aí do nosso Cutucou Guardou, vai lá. Vamos lá, a parte que eu mais gosto é... Dá palpite. É do livro e da palpite, as duas partes que eu gosto demais, porque a gente chuta mesmo e se lasca se der certo ou não. Vamos lá começar? Vamos. 5 joguinhos aqui, ó. Vamos começar pela nossa seleção? Brasil e Nigéria, hein? Fala aí, Gustavo Plagar. 3-0 Brasil. Bom palpite. Eu tinha pensado nisso. 3-1. Eu vou então no 2-0 pra ficar diferente, mas o Brasil vai ganhar esse jogo tranquilo. Então, ó, outro jogo bem legal também que a gente já falou aqui um pouco tempo atrás, Palmeiras e Botafogo, hein? Começa aí. Palmeiras 2-0. 2-1. 4-1 pro Palmeiras. Internacional e Santos. Posso começar esse? Vai. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter. 1-0 Inter. 1-0 Santos. Garoto! Não é bobinho não, né? Tá bom. Tirando o clubismo de lado, é claro. É claro. Sempre. clubismo. Atlético Paranaense e Flamengo, hein? Jogo complicado, hein? Complicado, mas eu vou no Flamengo. Vai no mano. Destaque é o Flamengo. Quanto vai, então? 2-0 Flamengo. Acho que o Flamengo perde ponto. 1-1. Eu vou no 1-0 pro Flamengo, hein? 1-0 ali vai ser complicado. E o Clássico Paulista, hein? Jogo difícil, hein? São Paulo e Corinthians.
Quem quer começar? Eu vou de São Paulo. São Paulo... Primeiro clássico do Diniz. São Paulo ganha essa partida. Quanto? São Paulo fura esse bloqueio do Corinthians. Eu? 1-0. Eu vou deixar por vou fazer por Eu acho que dá 1-1. Bom pros dois lados, ninguém sai Não é triste. clubista, né? 1-1. Não tá pensando em outro time, não. Não, eu vou no 2x0 pro São Paulo, tranquilinho. Então só eu sou 2x0. clubista. Só eu que sou clubista. Tá bom. Quando que o São Paulo tem uma partida tranquilinha, tranquilinha? clássico. Faz uns 10 anos. Vai ser a que isso não- primeira, pô, vai ser a primeira dessa daí. É a 27ª. 25ª. Não, do improvisado. Ah, sim. 20ª, faz 26 rodadas que ele tá falando que vai ser uma partida O São Paulo tranquila tá de São Paulo. E que o São Paulo tá invicto, né? Nos meus palpites, pelo menos. Só dá São Paulo, tá 100%, aliás. Bom, gente, então estamos chegando ao fim aqui de mais um FDS na área. Alguém quer deixar mais algum destaque aí pro final ou tá tudo bem? Tá tudo bem destacado. Foi tudo no roteiro. Aproveite a sexta, o sábado, o domingo, Então- nos assista. Não esquece de se inscrever no canal, né? Se por você favor. gostou aí do videozinho, deu risada com a gente, soca aí o like pra gente que a gente vai ficar super feliz. Então é isso aí. Ponto e vírgula nesta resenha. Semana que vem a gente tá aí de novo com mais FDS na área, às 9 horas da manhã. Então até mais, pessoal. Um abraço.